Sabe por que às vezes você não é valorizado na tua vida? Porque às vezes você deixa qualquer pessoa entrar e fazer isso aqui, ó. Vitória Souza e a face do mal. Não é segredo para ninguém que o diabo tenha entrado nas igrejas e destruído toda a liturgia do culto a Deus, transformando em adoração aos homens. Você com certeza já ouviu falar sobre Vitória Souza. Hoje quero revelar algo satânico que eu descobri. Antes de fazer tal revelação, vamos analisar esse vídeo. Não confunda o curioso com teu amigo, porque nem tudo que ele te pergunta é uma preocupação com você. Às vezes ele só te pergunta para saber como é que anda a tua vida, se tá melhor ou se tá pior do que a dele. Quer deixar o curioso doido? Quer parar o curioso? Posta menos e vive mais. Posta menos e vive mais. Sabe por quê? Porque o curioso, irmão, ele cruza os dedos torcendo para você postar alguma coisa, para ele saber como é que você tá. Porque o curioso é o seguinte, pastor: se você não posta que saiu, é porque você não saiu. Se você não posta que você foi pra academia, é porque aquele dia você não malhou. Se você não posta que você foi pro culto aquele dia, é porque você tá desviado, você não vai mais pra igreja. Olha pra alguém que tá do teu lado, fala pra ele: para de postar tudo da tua vida. Sabe quem vive melhor? É aquele que vive no off. Sabe por que tem muita coisa andando errado na tua vida? Porque você tá dando vazão pra muito curioso. Os curiosos nunca vão torcer por você. Pelo contrário, ele vai se incomodar com você. Mas fique tranquilo, porque Deus, ele vai permitir algumas pessoas se incomodarem com você. Quer deixar o curioso doido? Deixa ele só na curiosidade. Porque quando você posta, irmão, e ele olha, pode ser que não dê certo. Só posta depois que acontecer. Não tem como ele torcer para dar errado, porque já deu certo. Não tem como ele torcer para não acontecer, porque já aconteceu. Então olha para alguém do teu lado e fala para ele: quer matar um curioso? Deixa ele na curiosidade. Se for para postar, só posta quando der certo. Que mensagem impactante da Vitória Souza. O apóstolo Pedro perdeu a vida por anunciar o nome de Cristo. Paulo foi açoitado e preso e perdeu a vida por causa do evangelho. Estevão foi apedrejado por causa do evangelho. Mas hoje vemos uma ilustre pregadora, Vitória Souza, pregando sobre postagens em redes sociais. O que o apóstolo Paulo diria sobre isto? Meus amigos, eu fiz uma descoberta terrível sobre Vitória Souza. Já já eu vou revelar. Quem olha agora para o iPhone e para Samsung, se você for comprar o iPhone, vai ter um valor. Se você for comprar o Samsung, também vai ter outro. Esses dias eu fui olhar o preço de um Samsung e eu vi que ele estava mais em conta. Ele estava mais... Aí eu peguei e falei assim: eu quero o iPhone, mas o valor que eu tenho, posso comprar um? Mas o que eu quero? O iPhone. Só que o valor que eu tenho consegue comprar o iPhone? Não, porque ele não tem um preço, ele tem um valor. Posso falar uma coisa pra você? Para de se rebaixar por causa que o preço dos outros é mais em conta. Porque se o outro faz mais barato, vai fazer com o outro. Deus não te chamou para ter preço, Deus te chamou para ter valor. Deus não te chamou para ter preço, Deus te chamou para ter valor. Sendo Samsung ou sendo iPhone, nunca muda o valor que você tem. Porque alguém de fora pode falar, pensar o que quiser de você. Só que para andar com você, tem que entender o valor que você tem. Para andar com você, tem que entender o valor que você tem. Fala para ele: e aí, quer mais em conta? Ou quer aprender a ser valorizado? Então a partir de hoje, nunca deixe alguém colocar preço em você. Tenha teu valor. Samsung ou iPhone, não importa, coloque o valor. Porque quem é valorizado é honrado. Porque se os de fora não vê valor em você, tem um Deus que te valoriza. Amém? Novamente vemos aqui uma analogia de Vitória Souza sobre o iPhone e o Samsung, falando sobre preço e valor. E a pergunta que eu faço é: qual é o valor dessa palhaçada, Vitória Souza? Ou qual é o valor desse Samsung? Qual é o valor desse iPhone que você está na mão? Seria esse iPhone tão valoroso? Eu sei que é. Deve ter custado quase ou mais de 10 mil reais, né? Tudo isso é ostentação. E com o que é que você ostenta? Com dinheiro do seu suor? Do seu trabalho duro? Algumas pessoas vão dizer: mas Jesus pregava por parábolas. Então, poxa, pregue as parábolas de Jesus, não sobre iPhone, pois quem deu a vida por você foi Jesus. Pregue sobre a cruz de Cristo. Meus amigos, a descoberta que eu fiz, muitos vão ficar horrorizados. Mas antes de revelar isso para você, eu quero analisar mais um vídeo aqui com vocês.
Sabe por que às vezes você não é valorizado na tua vida? Porque às vezes você deixa qualquer pessoa entrar e fazer isso aqui, ó, sujar. Aí sabe o que acontece? Você se decepciona, você se frustra, porque a pessoa vai lá e te magoa, te fere. Você nunca vai aprender a ser valorizado. É você aprender a começar a fazer um limpa. Quer evitar decepção? Então tira da tua vida quem só vem para fazer sujeira. Tira da tua vida quem só vem para te decepcionar. Quer aprender a ser valorizado? Então aprenda a andar com quem te valoriza. Você quer andar com quem só te coloca para baixo? Anda com quem te coloca para cima. Anda com quem te abraça. Anda com quem torce por você. Anda quem olha para tua conquista e se alegra. Diga a Deus, a partir de hoje só vai andar comigo quem me apoia, quem me abraça, quem se alegra com as minhas conquistas. Caso contrário, se for para fazer sujeira, diga a Deus, pode fazer um limpa. A partir de hoje, só vai permanecer na tua vida quem te valoriza. Caso contrário, se prepara, porque Deus vai começar a limpar. E vai ficar bem limpinho. Toma vergonha na cara, Vitória Souza. Se Jesus pensasse igual a você, ele não teria salvo Paulo, Pedro, Levi, a mulher do poço de Jacó, você e eu, porque todos nós outrora vivíamos fazendo sujeiras, não dávamos o devido valor a Cristo, mas mesmo assim ele nos quis por perto. Como assim? Eu vou afastar alguém de mim, um irmão, só porque ele não me dá o devido valor? Não foi essa a mensagem que Cristo ensinou. Bom, pessoal, deixa eu ser bem breve aqui, pois estou com um pouquinho só de bateria, mas eu vou continuar editando e vou soltar esse vídeo para vocês. Eu gostaria de saber de vocês, dentro desse trecho que vocês ouviram aí, aonde vocês ouviram a palavra de Deus? Vocês viram a Bíblia aí? Vocês viram ser citado qualquer coisa da Bíblia? E mais uma coisinha só que eu tenho a lhes perguntar. Que idade essa menina tem para estar instruindo você? É você que está assistindo aí agora. Mas eu sei que você vai falar, mas para a palavra de Deus não tem idade, pois Jesus com 12 anos ensinava no templo. Sim, mas qual foi a pergunta que eu fiz? Aonde tem a palavra de Deus aí? Ela está falando de rancor, está falando de experiência própria de uma pessoa adulta. E qual a experiência que essa menina tem? Se aí ela tinha 17 anos, acredito que agora ela possa ter 18. E olha só para fechar, essa menina do nada se casou e, como se não bastasse, nas eleições passadas se candidatou. É, a vereadora. Será que essa menina tem algum interesse no Evangelho? Além de fazer essas papagaiadas, de pegar mentira que Deus falou para mim e tal. Mas vocês viram, né? Deus vai fazer uma limpeza. E já está fazendo. Vocês têm visto essa menina em evidência, mas nada contra ela, nada contra a vida dela, mas contra o que as pessoas têm banalizado o Evangelho de hoje em dia. E a coisa só piora. Vou deixar para vocês verem o restante. Portanto, eu já peço a vocês para deixar o like, se inscrever no canal, observar a palavra para concorrer a uma camisa igual a essa, e vai ter um link fixado nos primeiros comentários para você que queira comprar uma camisa dessa. Portanto, assista ao restante do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tem gente que posta tudo, mas não faz nada do que ele posta. Ah, Vitória, mas eu posto mesmo, eu falo mesmo. O problema não é postar e falar. O problema é postar e não ser você. Toma cuidado, porque você pode viver uma vida fake na internet, mas tudo que é falso, uma hora a verdade aparece. Não adianta nada você querer postar que é uma pessoa boa, falando mal do teu irmão. Não adianta nada, irmão. Você subir no altar, cantar bonito, pregar bonito, mas quando vai pra internet fica julgando o irmãozinho. Deus vai quebrar a falsidade.
Porque hoje Deus está te chamando para parar de ser fake e ser verdadeiro. Sabe por quê? Porque quando você é verdadeiro, pode criar 1000 Instagram fake, mas o meu é verificado. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: tem gente que vai ser fake, mas Deus te chamou para ser o quê? Verificado. Você tem o selo da marca do Espírito Santo. Talvez o homem olhou para você e falou: é fake. Deus está dizendo: mas ele tem o selo do Espírito Santo. Ele tem o selo da minha promessa. Mas ó, essa verificação do céu você não vai precisar pagar, não. Pergunta por quê? Porque o preço já foi pago naquela cruz. Deus te chamou para ser verdadeiro. Amém? Vemos novamente ela pregando sobre redes sociais, mas que vergonha. Hoje nós perdemos a essência da mensagem, que é o poder do Evangelho, que é o poder de Cristo sobre os demônios e enfermidades, que é o poder salvífico de Cristo. E vemos estampado e posto em nossas caras uma mensagem rasa, nojenta, vazia, que nos fala sobre redes sociais, sobre postagens em Instagram, postagens em Facebook. E isso em nada nos acrescenta, isso é diabólico. Meus amigos, fujam desse tipo de mensagem. Antes de fazer a maior revelação que você já ouviu sobre Vitória Souza, eu quero analisar ainda mais um vídeo com vocês. Eu acho engraçado, irmão, que eu não mexo com ninguém, mas o que tem de gente que se incomoda comigo? Eu não mexo com ninguém, mas o que tem de gente incomodada com a minha história? Porque o diferencial é que a tua história tu não escreveu sozinho, tu entregou a tua caneta para Deus escrever. Por isso que você tem incomodado tanta gente, porque Deus tem te abençoado. Porque quem se incomodou com o teu sonho é porque achou que era só um sonho, mas Deus foi lá e fez ele ser real. E vão se incomodar quando verem dando certo na sua vida. Então, se tem gente incomodando, é porque o teu sonho está acontecendo, é porque Deus está te abençoando. Então não liga não, continua acreditando no propósito, porque você vai ver, vão se incomodar, mas Deus vai te abençoar e mostrar para todo mundo que Deus é fiel na sua vida. Então bate a mão no teu peito e diga: eu não vou desistir, independente se incomodarem com a minha história. Sabe por quê? Porque eu aprendi que só se incomodam quando está dando certo. Então eu vou continuar, porque Deus está me abençoando. Aqui você vai ouvir ela falando que não mexe com ninguém, mas todo mundo mexe com ela. Mas na verdade que nós não nos incomodamos com a história da Vitória Souza, e sim com as heresias que a Vitória Souza prega. Nós não estamos nem aí com a história dela, como ela chegou lá, o que ela sonha, o que ela quer fazer. A nossa principal preocupação é sobre as heresias pregadas por Vitória Souza, porque a sua vida pessoal não nos interessa, não nos importa, mas aquilo que ela prega, usando o poder que ela tem na mídia para anunciar um falso evangelho, um evangelho raso e vazio. Isso sim nos incomoda, porque isso é heresia, e isso pode tirar o foco do homem para Cristo e começar a olhar para si mesmo, se achar o tal. Eu quero que você veja mais esse vídeo antes de eu trazer a bomba do ano. Meus queridos, veja esse próximo vídeo. Você já percebeu uma coisa? Quando você precisa de apoio, ninguém te manda uma mensagem, ninguém te liga, ninguém te procura. Quando você precisa de apoio, não tem uma mensagem no teu WhatsApp. Só que quando as coisas dão certo, teu WhatsApp bomba. Ô fulano, parabéns, viu? Eu vi que deu certo. Porque apoiar quando você precisa, ninguém apoia. Mas parabenizar depois que deu certo, qualquer um parabeniza, não é? Só que eu aprendi uma coisa: para de esperar apoio dos outros. Para de ficar esperando mensagem de todo mundo, porque nem todo mundo vai te apoiar quando você precisar. É por isso que você tem que aprender: seja o seu próprio apoiador. Não fique esperando apoio de fora, porque quem não te apoiou quando você começou vai ter que te parabenizar, porque o mesmo que não te apoiou é o mesmo que quando vê dar certo vai ter que reconhecer. E sabe o que você vai dizer? Eu não preciso de apoiadores, porque o meu maior apoiador é Deus.
Se homens não te apoiaram, não tem problema, porque o teu maior apoiador te apoia. Sabe quem é teu apoiador? É Deus. E se você tem Deus, isso basta. Basta! Vemos nesse vídeo que o centro da mensagem da vitória não é Deus, não é Jesus, não é a Bíblia. O centro da mensagem da Vitória Souza é o homem. Isso não é pregação, isso é uma palhaçada, porque a verdadeira pregação tem que ter Cristo como centro da mensagem. Você leva o homem a Cristo e não traz Cristo até o homem. Isso é um perigo. Agora chegou a hora mais esperada por todos vocês. E esse último vídeo é o mais importante para que nós venhamos chegar a uma conclusão. Porque tem pessoas que você vai lá, entrega até o máximo pra ele. Você faz de tudo, ajuda, acolhe, abraça, faz o bem. E sabe o que ele faz? Finge que nem te conhece. Aí sabe o que eu aprendi? Não facilite a vida dos outros se for pra dificultar a sua. Para de facilitar a vida do outro e piorando a tua vida. Para de ser bonzinho demais. Pergunta por quê? Porque tem gente aproveitadora que abusa da tua bondade. Então aprenda a dizer não. Quando você dizer não, vai ter gente que vai dizer que você é chato. Mas aí você vai ter orgulho de bater no peito e dizer: eu não sou chato, eu sou maduro. Porque eu disse sim lá atrás e disseram não quando eu precisei. Eu disse sim lá atrás e disseram não quando eu estava chorando. Porque tem gente que vai ser ingrato com você. Mas lembre de uma coisa: independente da ingratidão das pessoas, não mude o seu coração. Então aprenda de uma vez por todas. O homem foi ingrato, só que isso foi uma experiência para você aprender a dizer não e entender que a recompensa vai vir de Deus. Diga comigo: a minha recompensa vem de Deus. Então olha para alguém aí que eu acho que ele não entendeu, senão a glória dele seria maior. Fala para ele: a partir de hoje, para de facilitar a vida do outro e dificultar a tua. Aprenda a dizer não também. Fala para ele: é melhor sair como chato do que sair como bobo. Difícil é a vida de quem tentou te destruir, tá vendo que você tá crescendo ainda mais. Difícil deve dar a vida de quem saiu por aí falando mal de você e percebeu que quanto mais ele falou mal, mais o teu nome cresceu. Sabe o que deve estar difícil? A vida de quem criou umas fofoquinhas falando do teu nome e ele percebeu que não deu em nada, porque quanto mais ele fofocou, mais você. Sabe o que deve estar difícil? A vida de quem torceu pela tua queda, mas ele viu que mesmo ele torcendo para você cair, você continua de pé. Mas olha para alguém que está do teu lado, fala para ele: pode ficar tranquilo, porque vão ter pessoas que vão se incomodar com a tua história. Vão ter pessoas que vai fazer de tudo para ver você cair, mas eles se esquecerão que quem torce pela queda dos outros, na verdade, ele está preparando a sua própria queda. Então não fica preocupado não, porque a vida de quem tentou te destruir não tá fácil. Porque quem tentou te destruir tá vendo detalhe por detalhe de tudo que Deus está concretizando na tua vida. Vemos que a mensagem de Vitória Souza, em alguns aspectos, são diabólicas. Ela prega: você deve fazer o bem e facilitar para as pessoas que são boas para você. Onde ela aprendeu isso? Se o próprio Jesus mandou amar os nossos inimigos, Jesus em momento algum, em circunstância alguma, disse: odeie aquele que vos desprezam, fuja daquele que não vos ama. Jesus disse: amai os vossos inimigos. E ela disse que você não pode facilitar a vida para as pessoas que te atrapalham, que você tem que dificultar a vida das pessoas se você acha que aquela pessoa irá dificultar a sua vida. Se Jesus pensasse dessa forma, nós estaríamos condenados eternamente, porque nós dificultamos a vida de Cristo aqui na terra. Mas mesmo assim, Ele deu a sua vida por nós. Jesus nunca ensinou você a virar as costas para ninguém, ainda que essas pessoas sejam o seu pior inimigo. Na verdade, o crente não pode, não deve ter inimigo. O ímpio pode achar que é seu inimigo, mas você, como filho de Deus, como crente, tem que abraçá-lo
e amar sob qualquer circunstância da vida. Você não deve fazer o bem só para quem te ama, pois que mérito que você tem ao fazer isso? Abrace mesmo quem é falso com você, porque Judas traiu Jesus. Mas mesmo assim, Jesus disse: Judas, você ainda é o meu amigo. Naquela hora, Jesus poderia ter excomungado Judas, poderia ter dado uma porrada no Judas, poderia ter condenado ele ao inferno, mas Jesus olhou para Judas, que tinha acabado de dar um beijo no rosto de Jesus e traído Jesus. Jesus, com um olhar de piedade, olha para o olho de Judas e diz: você ainda, Judas, é meu amigo. Não importa o que aconteceu, Judas, você ainda é o meu amigo. E nós vemos Vitória Souza despregar aquilo que Jesus pregou, ensinar ao contrário daquilo que Jesus nos ensinou, porque ela ensina que você não deve facilitar a vida dessas pessoas. Você apenas deve facilitar a vida de quem te ama, de quem facilita para você. Isso é maléfico. Descoberta que nós fazemos aqui nesse vídeo é que as mensagens são egocêntricas, vazias e perigosas, porque não tem Deus no centro dessa mensagem. Chega a ser demoníaco quando você tira Deus da mensagem e traz o homem para o centro da mensagem. Quando você tira o evangelho e traz o coach. Quando você tira a palavra da ressurreição e traz uma palavra de ânimo humano e terreno e passageiro. Quando você tira a renúncia que Jesus nos ordenou a ter e traz chaves de porta, de carro, redes sociais, isso é demoníaco. Quando você tira a santidade de Cristo e faz com que as pessoas só olhem apenas e somente para baixo, porque você é bom, porque você pode, porque você consegue. Só que sem Jesus, sem a santidade, sem renúncia, nós não alcançaremos misericórdia de Deus. E eu bato o martelo aqui e falo isso para você. As mensagens de Vitória Souza são perigosas. Elas não te levam para perto de Deus, mas te levam a você ser egocêntrico, mimado, você ser uma pessoa ruim, e ainda traz contendas, porque ensina você não amar os seus inimigos, mas afastar de você aquelas pessoas que não te amam. Você não precisa conviver com essas pessoas, você não precisa colocar essas pessoas dentro da sua casa e morar com elas, mas ame elas, ajude elas, dê a sua vida por elas se preciso for, porque é isso que Jesus se agrada.